E aí galera, tudo bem? A aula de hoje é muito especial porque vai tratar exatamente do elemento fundamental do teatro. O teatro nasce, um local onde se vê, onde se olha, um espaço, mas esse espaço é tão fundamental que tem que ter uma figura essencial. O ator, o hipócrita, aquele que inventa, aquele que mente a verdade que o ator não mente. O ator fala grandes verdades como se fossem grandes mentiras. E esse vídeo que vocês vão ver agora, essas cenas, fala do processo da voz, do corpo e elementos da onde surge essa figura através de Téspico, que foi o primeiro ator que surgiu no meio da multidão, né? Um culto a Dionísio, que é deus do teatro, né? O Baco também que a gente fala. Espero que vocês entrem em contato com isso e peguem essas figurinhas, peguem essas informações e faça uso no seu dia a dia. É uma aula fascinante em vídeo, muito bem pesquisado, para poder a gente abraçar esse ofício tão bonito de fazer teatro e ser teatro. Se divirtam. Antes de começarmos com a aula de hoje, eu queria falar um pouco sobre a nossa profissão de ator. O que é atuar? Quando um ator atua, o que ele ou ela ou Alex estão fazendo? De certa maneira, a resposta é simples. Estão fazendo de conta, estão fingindo. Mas, se pensarmos melhor, temos que nos perguntar: o que estamos fazendo? Eu vou responder, já que eu sou o único aqui que não tem um colega de quarto. O que realmente fazemos? Prestem atenção nisso. O que fazemos? Nós, atores, bancamos Deus. Porque, afinal, o que Deus faz? Deus cria. Deus diz, esse é o mundo e pão! O mundo é criado. Deus diz, essa é a vida e pão de novo! A vida aparece. Deus diz, essa é a morte e pão! As sombras retornam. E o que isso significa pra gente? Como pegamos essa informação e trazemos para nossa profissão? A resposta, meus queridos colegas, é que, como Deus, devemos amar nossas criações, devemos encher elas de vida, de personalidade, sonhos, expectativas e defeitos terríveis. E aí temos que deixá-las ir. Porque lá no final, o amor de verdade, o amor de Deus, é incondicional. Desculpa, Sandy. Eu tenho um teste amanhã para um comercial de shampoo. Como é que eu faço para amar? Lave o cabelo antes de ir. Tá certo. Amem o personagem, não a busca pela fama ou dinheiro. É isso que separa o grande ator, o verdadeiro artista... Peraí, desculpa, Sandy, só mais uma perguntinha. É pra Pantene. Não importa qual é o shampoo, tá legal? Só lava o cabelo. Obrigado. É por isso que ele é Sandy Kominsky. E a gente não é nada. Foda-se, vamos começar. Atuar é combater, disse o filósofo anarquista Proudhon. E nosso combate começou na Grécia Antiga, com a criação do teatro ocidental. E o primeiro ator desse teatro surgiu com a ideia de vestir uma máscara e interpretar um personagem, respondendo aos cânticos do coro num ritual religioso. Esse primeiro ator, meio histórico, meio lendário, do qual possuímos poucas informações, chamava-se
Tespes. Esse personagem incorporado era nada mais nada menos que Dionísio, o deus dos ciclos vitais, do êxtase e do entusiasmo, que ligam o mundo terreno ao divino. Vestir essa máscara e interpretar uma divindade que era louvada nos cânticos e danças do ditirambo foi a centelha inicial que acendeu a imensa chama da tragédia e da comédia. Surgiram daí o jogo de cena, as figuras do protagonista, do antagonista e do tritagonista, o coro como voz do povo ou do autor, a linguagem de fala estética, o sentido cósmico do trágico, a arte como ritual político, social e jurídico. Claro que na época, e falamos aqui do século VI a.C., ele não era chamado de ator, mas sim de hipócrites, ou seja, um fingidor, alguém que fala em nome do outro. Somente em fins da Idade Média, início da Idade Moderna, vamos encontrar os primeiros registros de atores que saíram dos ambientes considerados marginais, não oficiais, para se tornarem empregados, assalariados ou fazerem suas próprias companhias, como é o caso da comédia dell'arte. No Brasil, o teatro chegou no século XVI como propaganda religiosa, através dos jesuítas ibéricos em sua tentativa de catequizar os indígenas. Depois, espalhado nas festividades religiosas, nas comemorações cívicas, nos eventos oficiais, nas ações populares das ruas, a performance teatral se mantém viva no Brasil colônia. A primeira companhia teatral brasileira estreou em 1833, não muito longe daqui, na cidade de Niterói, encenando a peça O Príncipe Amante da Liberdade ou a Independência da Escócia. À sua frente estava o ator, produtor e diretor João Caetano, um sujeito que veio praticamente do nada, num país sem pedigree teatral e que deu ao nosso público a possibilidade de começar a reconhecer-se nos palcos a partir da busca de uma expressão brasileira, de inspiração romântica. Sua célebre frase, a arte dramática é a arte educativa por excelência, foi levada às últimas consequências quando fundou em 1860 uma escola de atuação, na qual o ensino era totalmente gratuito. De lá para cá tivemos momentos brilhantes nos palcos, nos rádios, televisão, no cinema. Fomos iluminados por Procópio Ferreira, Cacilda Becker, Paulo Tran, Bibi Ferreira, Grande Otelo, Fernanda Montenegro e muitos outros. Cada um desses nomes revolucionou a atuação no Brasil de sua própria maneira, mas de certa forma pouco mudou em relação a como a profissão do ator é vista fora dos folhetins. Éramos, na maior parte das vezes, uns belos de uns fudidos. Por muito tempo, nós e as moças da vida, por exemplo, todos considerados como marginais e subempregados, tivemos que oficializar nosso registro profissional em delegacias, sem qualquer direito trabalhista, quando tudo o que queríamos era um atestado de não marginalidade. Carlos Drummond de Andrade uma vez disse que, para o público, ir ao teatro é como ir à vida sem se comprometer. Claro, quem se compromete somos nós. Aí, dando vida a outras vidas, gerando material para novas reflexões, novos entendimentos. Não é querer se gabar, mas a gente faz isso tantas vezes, de tantas formas diferentes, que estar no palco é uma ferramenta necessária para nos entendermos como coadjuvantes e protagonistas dentro desse mundo maluco. E se você prestar bem atenção, vai perceber que tudo que pedimos em troca é o vosso aplauso. Zé Celso, tudo bem? Aquela coisa que eu mais adoro no cinema é quando dá o take, dá a claquete e começa a magia. Tem um certo silêncio, entendeu? Eu amo. É lindo, né? É teatral. Essa você que sabe o que é um portrait, eu sei.
Fale pra mim. Bom, Portré a gente já começa na tua primeira coisa que empurram a gente, dão aquele papelzinho pra gente, né? Qual a sua altura, sua idade, seu nome. E vai aí sorrir. Então, uma coisa que já, pelo menos a minha geração, até te perguntei de quando era isso, não sei exatamente quando surgiu, mas já te faz como um produto, te coloca nesse lugar já. Mas o momento é de questionar isso agora, se somos um produto. Eu acho que somos um produto, sim. Até porque o que o ator tem para vender é a si mesmo, né? Sua voz, sua presença, sua simpatia, seu trabalho. Eu gosto de ter a minha visão de personagem. Se para eu conseguir rever esse personagem no universo dele, ele se comportando, se expressando, do jeito que for, se tiver que fazer um teste, ou um portré, como vocês dizem aí, eu não me importo, não. Eu acho até bom. Eu vou ter uma visão maior sobre a totalidade da minha figura. Isso eu acho importante também para o ator. Você conhecer, você olhar para si. É muito importante. Eu nunca parei para pensar de fato nisso, né? É tudo tão automático. Babu, tem um teste, não sei o que e tal. Mas acho que é importante, né? O produto, quando você se torna um produto, é onde quando você consegue se tornar ventável, né? E aí é onde você consegue comercializar a sua arte. Eu durante muito tempo, pensei apenas na minha formação enquanto artista, não só como ator. De repente, é o que falta na minha vida até, pensar nessa coisa da gente enquanto produto, né? Minha tia era operária, era empacotadora de pregos do Aremifício Vidal durante 35 anos e foi responsável pela minha carreira, que ela já me levou muito pequeno, com 9, 10 anos de idade. Já se manifestava em mim alguma coisa nesse sentido, e eu acabei sendo levado nos lugares, uma escola de teatro dramático meio fajuta, que regimentava figurantes para cinema, tanto que eu fiz figuração no filme do Anselmo Duarte, primeira direção dele, é absolutamente certo. Imagina que eu sou uma pessoa que cresci até quase 20 anos de idade sem assistir televisão. Passei todas as noites sentado no cinema do interior, que passava um filme por dia vendo cinema americano. Quando eu saí para o espaço grande, o lugar onde eu podia me orientar melhor, me conhecer melhor, o que veio foi o teatro. Não foi o cinema. Talvez porque eu tenha crescido em São Paulo. São Paulo é uma cidade onde, nesse período da década de 50, o teatro tinha uma efervescência muito grande. É a época da criação do teatro brasileiro de comédia, os grandes atores e as companhias se multiplicando, do TBC saindo outras companhias lideradas pelos atores. São Paulo era uma cidade maravilhosamente pequena, tinha 2 milhões de habitantes, então você podia viver a vida cultural da cidade sem muito atropelo, e o teatro era a coisa forte da cidade. Se eu tivesse que vender a minha alma, o meu corpo, a minha imagem, e além de tudo ainda fazer uma ficha igual um gado que vai para o abatedouro com determinadas características para o abate diferente uns dos outros, eu estaria muito mal. Entende? Eu não acredito que a gente possa vender o que a gente tem de melhor para dar. Então eu admiro os atores, eles são esses profetas, e fico muito nervoso quando vejo o próprio modo de viver da gente tirando do ator essa possibilidade, transformando ele em gado. Os que não trabalham no clichê, eles pagam um preço muito alto. É mais fácil trabalhar no por trás. Eu aconselho, quem quer ganhar dinheiro só, fica no por trás. Agora, quem quer experimentar essa coisa que eu não troco por nada no mundo, que é você ter o prazer de fazer uma arte que te ensina, como diz a Camila Amado, uma arte que te ensina a viver, porra, eu só quero isso. No momento que eu tô da minha vida, a relação que eu tenho com o meu trabalho, quando você fala produto, não soa bem para mim. Eu não gosto de falar como produto.
A minha profissão e o que eu faço só serve agora para iluminar as minhas relações. E as minhas relações significa falar com o público. Acho que esse privilégio é que essa minha profissão dá. Ela me desperta um nível de responsabilidade, de compromisso. E essa palavra compromisso, se a gente estudar, nós vamos ficar falando uma semana só sobre ela. O compromisso é o voto, né? Eu tenho um voto com o meu público, né? Uma devoção com o meu público, né? Um respeito pelas coisas que eu falo, que eu faço. Então essa é a minha maior conquista. Que ralando, a verdade é essa. Já são que horas? Porque ele ficou até o final. 9h30 para 10 horas já, né? Estamos ralando, ó, 10 horas da noite. Estamos aqui, aliás, a gente estamos ensaiando hoje desde 10 horas da manhã. Muito bom. Fizemos passada do corrido do espetáculo à tarde e agora essa sessão de fotos à noite, ou seja, são 12 horas de trabalho para potencializar o trabalho artístico de um espetáculo de teatro. Isso um dia só, tá? Então pense, Brasil. A maioria da minha família, por parte de pai, tem uma veia artística muito grande. E uma professora minha de português começou a me levar para o teatro e me mostrar que eu poderia colocar essa minha eu era muito inquieta, que eu poderia colocar isso no palco. E aí eu fui pesquisando sozinha, assim, eu sempre fui muito autodidata para algumas coisas. Eu terminei esse trabalho que eu fiz aqui, que foi a Da Cor do Pecado. Foi um trabalho que foi grandioso, assim, porque a novela já fazia sucesso. E aí, de repente, tudo acaba. E não tem ninguém para te dizer, olha, vai terminar e não vai continuar. Não é porque você entrou que a sua vida mudou. Não, quando terminar, tudo volta ao normal. E aí era comendo um leão por dia, tipo... eu tendo que saber o que eu queria realmente. Se eu queria ficar aqui para quê? Para estudar, para continuar minha carreira. Aí eu fui procurar um estudo, fui trabalhar em shopping para poder pagar minha sobrevivência aqui. Voltei pro teatro, comecei a fazer teatro de novo aqui no Rio e vi a realidade do teatro no Rio de Janeiro. Eu fiz peça para 4 pessoas no Teatro das Artes, que é um teatro para 500. Tinha eco na sala de teatro. Então aí eu comecei a entender que, putz, não é esse conto de fadas que eu botei na minha cabeça. Vocês vão pegar mais assim? Como eu desenhava super bem, e sempre desenhei desde a infância, que tem a ver com, acho que um pouco essa capacidade de fazer a crítica, a sátira. Sempre fui bom caricaturista, assim. Eu fui fazer artes plásticas, que me pareceu o fluxo natural do meu talento. Lá nas artes plásticas fui conhecendo os performers, fui indo muito ao cinema, comecei a ver teatro e rapidamente ali, com os 17, 18 anos, eu decidi que eu ia começar a fazer teatro. Olá, chegando aqui em Uberlândia, 16 anos depois, vim pra cá em 2000 com a peça A Controvérsia, de Jean-Claude Carrière, dirigida pelo Paulo José. Foi um momento lindo e tô aqui reencontrando amigos e vim fazer uma peça que eu ando fazendo com bastante alegria e sucesso pelo Brasil, chamada Processo de Concerto do Desejo, onde eu declamo os poemas da minha mãe, que eu não conheci, mas deixou cerca de 40 poemas muito bonitos, que eu agora declamo, sou acompanhado por um violão e um violino, a gente canta as músicas que a minha mãe gostava, fala os textos da mamãe, é uma celebração. Tô chegando, tô indo pro teatro montar para deixar bonito para vocês. Quando eu te falei que eu comecei a me interessar mesmo por teatro, estava na FAP, estudando artes plásticas, eu fui para o Antunes Filho. Era a escola de teatro de pesquisa. E logo com isso veio toda a filosofia do Nós do Morro, né? Quando tinha que fazer luz era a gente que fazia, cenário a gente que fazia, e a gente chegava de tarde, a gente montava os cenários, né? Aí, de manhã, de tarde a gente fazia as aulas técnicas e de noite a gente ensaiava. Então, às vezes eu dormia no casarão, cara. Então veio aquela coisa do faz tudo. Eu aprendi cedo a não esperar o telefone tocar. E isso foi brilhante para mim. Foi brilhante, porque eu me encontrei com um ator mesmo, entendeu? Então, o telefone tocou, pô, caramba, não tocou, entendeu? Eu aprendi a fazer isso. E a duras penas, porque é uma coisa que a gente tem que entender também, que muitas vezes a gente tem que fazer coisa chata.
parte chata pra ter a parte boa. Isso é uma coisa da vida. Você acha que é legal botar uma peça no edital, passar a noite ali no computador preenchendo planilha de Excel? Sou artista, porra. À noite eu quero ler um livro, tomar um uísque, porra, sei lá, ver um filme, sacou? Mas eu passo noites com uma garrafa de café, passei já milhões, né? Até você conseguir, até você se tornar um ator que as pessoas têm confiança, né? Que as empresas têm confiança nos projetos que você faz, que começam a te colocar, que você ganha um público de teatro, que é uma outra coisa, né? E aí eu fui, passei época, óbvio, sem contrato e sem grana, morando com 4 amigos e dando aula para iniciantes. Acho que o meu estalo para ser ator foi quando eu fui no circo. O circo chegou na minha rua, fui na sexta, fui no sábado, fui no domingo e na segunda eu queria ir embora com o circo. E aí eu li no jornal que estava tendo um teste pro filme do Murilo Salles, o Como Nasceu os Anjos, foi um dos primeiros filmes da retomada. E eu fui fazer o teste, pedi pra minha mãe me levar, fazer o teste, minha mãe me levou e tal. E aí fiz testes atrás de testes e testes atrás de testes. Não sei, mas eu vejo isso acontecendo com os amigos também, assim. Um sofrimento com o negócio da carreira, um sofrimento que não vai, que não anda, caramba, e não passa no teste. E não vai, caramba, eu fico sempre ali, né? As pessoas falam, eu passei muito isso, de ficar ali. Ficar entre eu e mais 2, ficar entre eu e mais 1. E ligar pra minha mãe chorando e falar, ai, caralho, não consegui. Mais uma vez, mãe. Mais uma vez, puto da vida. E aí, tem uma hora que você fica num lugar que assim, ou vai ou racha. E aí existe um lugar que é uma determinação, que você fala assim, agora essa merda vai acontecer. E é quando você chega nesse lugar, por isso que eu falo de dar chute, de não é abrir a porta. É dar murro, é quebrar essa merda dessa porta inteira. Rapaz, eu tive várias profissões, vários meios de ganhar dinheiro. Eu exerci por uma questão de sobrevivência. Quando o ator começou a me dar o suficiente para sobreviver, eu praticamente parei com tudo. Mas recorro a algumas coisas de vez em quando, inclusive pela insegurança do ser ator no Brasil. Eu acho que talvez seja mundial, não sei. Eu não tenho uma experiência lá fora, mas no Brasil a insegurança é muito grande. Então eu costumo dizer que eu já fali, por exemplo, em meus outros negócios umas 8 vezes. Hoje em dia estou com outro negócio, mas fundamentalmente eu fali em mais ou menos 8, tentando ter um estofo financeiro fora do ator, pela insegurança que ela me remete. No entanto, o ator me sustentou até hoje. Foi câmera. Foi câmera. Ok, som foi. Tá contigo, Júlio. Beleza, valeu, bom trabalho. Vamos partir! Soltar essa bola! Levantarão para subir a mestra! Preciso de alguém pra costurar a vela! Sobe, desgraçado, sobe que vamos partir! Ser ator é estar em comunhão com o universo, é estar em comunhão com a dor do seu povo, com a dor das pessoas. E você ter dentro de você a total e absoluta liberdade de abraçar todas as causas humanas, das piores às melhores, dos magnânimos e dos que estão no chão. E entender que a única coisa que vale de fato nessa vida é o amor que você passa.
Plínio Marcos. Eu amo os atores por essa louca mudança de humor súbita. Eu amo os atores por essa capacidade de lidar com essas crises de euforia e depressão. Eu amo os atores quando os vejo ali, desesperadamente perdidos, inseguros, e ali como um viajador sem bússola, buscando nos labirintos da sua cabeça, do seu corpo, alguma conexão, alguma verdade entre ele e as coisas mais loucas de seus personagens. Ele busca. E por fim, eu amo os atores quando finalmente, depois de todo esse transtorno, todas essas intempéries, ele surge do palco, poderoso. E ali, assim, seguro, ele empresta seus olhos, seu corpo, sua voz, sua alma, seu espírito para traduzir ao público as coisas mais simples e as coisas mais complexas da humanidade. É assim que a gente lida com o mundano, extrapolando a realidade. Ai, que loucura, que merda, cara, que merda. Que porra, né? O ator não consegue decorar a porra do texto. Se o Plínio Marcos deve estar assim, não falei isso, não foi assim que eu falei.